Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, mais uma vez. Estamos no seu televisor com muita alegria, sabendo que você nos tem dado a honra de ser um telespectador assíduo. A nossa audiência está crescendo e engloba pessoas de quase todas as denominações evangélicas, católicos e até pessoas que não são nem evangélicos e nem católicos, assistem o programa, gostam da linha cristã desse programa e sempre uma entrevista equilibrada, bonita e que sempre abençoa as pessoas. Daqui a pouquinho você vai ouvir uma mensagem de um pastor jovem, abençoado, e eu espero que você seja profundamente abençoado no programa. E não esqueça, se você gostou do programa, se você de alguma forma foi abençoado, ligue para nós. O telefone que está aparecendo aí é para que você nos dê um certo feedback. Afinal de contas, vale a pena continuar esse programa? Você gosta? Você gostaria que esse programa continuasse no ar? Então, o seu telefonema é muito importante para nós, para que oremos por você. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no bate-papo, eu estou recebendo a Rosane Paiva. Ela é formada em letras, ela também trabalha com vendas e está envolvida num ministério feminino na sua igreja. Mas ela teve um encontro lindo com Jesus e esse é o motivo do nosso bate-papo. Tudo bem, Rosane? Tudo bom, Claudete. Que bom estar aqui. Esse programa que fala de Jesus, não é? É uma alegria Esse é o nosso grande. assunto, Rosane. Jesus. Não existe um assunto mais gostoso, né? E Jesus é aquele que nos traz paz. E foi assim que eu fui para os pés dele. Por isso que a gente quer compartilhar essa notícia boa. Você, como é que foi assim a sua infância? Você já conhecia Jesus desde criança? Como é que foi o seu cenário familiar? Olha, Claudete, eu não tive uma infância muito fácil. Eu tive uma infância muito sofrida, muito dolorosa. Na verdade, né, eu fui criada num ambiente religioso, porém, assim, os meus pais, eles não tinham conhecimento da palavra de Deus, né? Eu tinha uma religião, nós tínhamos uma religião. Mas não conheciam Jesus. Não conhecíamos Jesus, né? Como Jesus verdadeiramente é. E assim, eu tinha uma fome de Deus, uma sede de Deus muito grande, porque o meu pai, na época, bebia muito e nós não tínhamos nenhuma paz dentro de nossa casa. E a minha mãe, né, por sua vez, também por ser uma pessoa imatura, religiosamente falando, né, minha mãe não tinha nenhum conhecimento de Deus também. E no meio desse turbilhão todo, eu era uma criança triste, eu era uma criança cheia de mágoas, cheia de dores. E fui crescendo nesse ambiente. E na minha adolescência, eu tinha uma amiga que, assim, nós nos cruzávamos no ônibus. E eu sempre a via muito alegre, muito sorridente. E eu sempre muito triste, né? Uma angústia muito grande e uma vontade de conhecer Deus. Que idade isso? Eu tinha uns 17 anos de idade, 16 para 17 anos de idade. E foi dentro do ônibus que eu a perguntei. Eu falei assim para ela, você é feliz? Aí ela pegou e falou assim, eu sou feliz. Mas você não tem problemas? Ela, claro que tenho problemas, eu tenho muitos problemas como qualquer um, mas eu tenho Jesus, e é Jesus que me dá essa alegria. Aí eu falei assim, eu quero conhecer esse Jesus. Você me ajuda a conhecer esse Jesus? E ela, irmã de um cantor evangélico, né, na época, o cantor Álvaro Tito, ela me presenteou com, na época era fita cassete, e ela me presenteou com a fita cassete. Que bom, né, que ela tinha fita cassete ali na bolsa, hein? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ouvir aquelas canções, que eram canções muito do lindas, seu irmão. por sinal. Claudete, as canções entraram no meu coração, as canções falavam de Jesus, falavam da paz que Jesus dava, daquilo que Jesus podia nos oferecer. E eu comecei a ouvir aquelas canções, eu não queria mais parar de ouvir, eu até então não ouvia mais nenhum outro tipo de canção, e eu passei a ouvir aquelas canções, e aí
aquelas canções falavam da palavra de Deus, aquilo no qual eu tinha A música evangélica é uma música abençoada por Deus, né? Porque é uma pregação em formato de música. Formato de música. E aí eu comecei a ouvir, a ouvir, a ouvir. E aí eu falei, eu quero conhecer mais desse Jesus. E passei, na época tinha shows evangélicos, né? Tinha muitos shows, assim, em colégios. E cada vez, quanto mais eu ouvia, mais eu queria conhecer daquele Deus. E aí a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, eu aí, né, foi com os 17 anos, e quando eu ouvi a palavra de Deus, eu Apaixonou. me apaixonei. Quer dizer, a música já tinha Me atraído. tocado o teu A música me coração. atraiu, tocou Quando meu você coração. ouviu uma pregação do Evangelho, aliás, é uma experiência, né? Eu também tive essa experiência de, com 18 anos, escutar pela primeira vez o Evangelho sendo explanado, a Bíblia sendo explicada. É fantástico, né? E olha, Claudete, foi tão incrível, porque aí, o que aconteceu? Eu comecei a ler a Bíblia e aí eu queria estudar mais a Bíblia. Aquela sede que você Aquela tinha, sede, né? eu tinha sede, fome de conhecer a Deus, mas quem Deus é e como é que é, por que eu estou aqui, por que eu vim a esse mundo. Perguntas muito inteligentes. Muito inteligente. E aí foi dentro da igreja evangélica que eu conheci a palavra de Deus, eu conheci a Bíblia. E encontrou respostas. E encontrei respostas. E aí foi então que eu comecei a frequentar a igreja e me batizei e tudo mais. E aí comecei o quê? A querer como um bom remédio, né? Que a gente toma e quer receitar para todo mundo. Porque o cenário na tua casa continuava o mesmo. O cenário na minha casa continuava o mesmo. Mas foi aí, depois de receber a Jesus e conhecer a palavra de Deus, que eu comecei, dentro da minha casa, o amor de Deus me encheu tanto e eu queria passar aquele amor para os meus pais, era uma para minha menina família. revoltada com o pai, revoltada com a mãe? Tinha tudo para ser por causa do cenário em que nós vivíamos, de dor, de brigas, né? de violência, né? Mas a igreja me ensinou a amar, a igreja me ensinou a ser um ser humano melhor. E foi então que o meu pai, a minha mãe, eu comecei assim a falar da palavra para eles, a falar da palavra para os meus pais. E o meu pai, no leito de dor, o meu pai teve um encontro com Jesus. Um hino também tocava muito ao coração dele, um hino que falava, foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. É isso. E aí o meu pai gostava muito desse hino e ele se rendeu ao Senhor Jesus no leito de dor, né? Ele foi acometido de um câncer, meu pai partiu para os braços de Deus, com Jesus no coração. E aí, logo depois, a minha mãe ainda continuava com uma certa resistência. A minha mãe ainda muito resistente, a minha mãe muito resistente, até que, depois de muito a gente falar da palavra também para ela, ela também foi acometida, num leito de dor, ela foi acometida de um AVC, onde paralisou o seu lado esquerdo. E ali ela se rendeu a Jesus e eu tive o privilégio de poder honrar minha mãe e de ver a minha mãe caminhando com Jesus durante 3 anos. Ela também conheceu a palavra de Deus, ela também começou a servir ao Senhor Jesus e a minha mãe também foi transformada. Ela passou a ser uma pessoa feliz, ela passou a ser uma pessoa de maior comunhão, intimidade com Deus. E você disse para mim que ela era uma pessoa assim, que era oprimida por espíritos malignos, sofria com isso, né? Quando Jesus entrou no coração dela, ela encontrou paz. A minha mãe sofreu muito também, porque por não conhecer a Jesus antes, né? Ela procurava fazer de tudo para que o meu pai parasse de beber e buscando a solução para a cura do alcoolismo do meu pai, a minha mãe foi parar em lugares que, ao invés de ajudá-la, só trouxe mais tristeza e dor para a nossa família, porque tirou totalmente a nossa paz, porque ela foi envolvida por espíritos malignos, entidades que a atormentavam. Mas graças a Deus que o Evangelho também a alcançou. Que bom. A minha mãe teve um encontro com Jesus. Aleluia. Rosane, o que a igreja significou para você?
Olha, Claudete, a igreja significou para mim uma aproximação, uma intimidade com Deus. A igreja me fez ser um ser humano melhor, amar mais. Os ensinamentos do Os Evangelho. ensinamentos do Evangelho que eu aprendi estudando a palavra de Deus dentro da casa de Deus. Nossa igreja tem um estudo bíblico Fantástico. muito bom. Muito bom. E foi através da palavra de Deus que eu conheci dentro da igreja evangélica que eu hoje, graças a Deus, sou uma pessoa de bons relacionamentos. Eu me formei. Te estimulou né? a estudar, você me falou isso, né? Me Que a estimulou. igreja te deu essa força para estudar, fazer uma universidade, se formar. E assim, eu louvo a Deus, né, por fazer parte dessa família, por fazer parte da família Maranata e por tudo aquilo que Deus fez na minha vida. E assim, que jovens também tenham o mesmo encontro que eu tive. Verdade. E que assim, não deixem de honrar os seus Mudou pais a tua como eu história, aprendi. mudou a tua Mudou história. totalmente a Com minha 17 anos, o encontro com Jesus mudou a tua história Fez toda a completamente. diferença na minha vida. Que bom. Rosane, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando com essa alegria que você extravasa por ter Jesus. Eu tenho certeza que você é uma evangelista em potencial, com certeza. Deus te abençoe. Querida. Obrigada, querida. Obrigada. E vocês, amigos, vocês estão vendo aí um telefone. Ligue para nós, temos uma equipe aqui de voluntários que irão atender a sua ligação com muito carinho. Vão orar por você, se você pedir, e vão te dar informações sobre os nossos endereços, mas fiquem ligados. O programa ainda não terminou. Você vai escutar uma mensagem abençoadora sobre esse Jesus que transforma a nossa vida, transformou a vida da Rosane e também transforma a vida de cada um que abre o seu coração para Ele. Fique ligado. Olá, eu estou aqui para convidar você que é jovem ou tem até 50 anos de idade para uma viagem inesquecível à Terra Santa, que ocorrerá agora no mês de outubro desse ano de 2018. Você vai visitar lugares como Nazaré, Belém, Cafarnaum, Jerusalém. Vai também conhecer o local da multiplicação dos pães e peixes, se banhar no Mar Morto, no Rio Jordão, atravessar o Mar da Galileia, visitar o Monte das Oliveiras, percorrer a Via Dolorosa, visitar o Jardim do Túmulo e muito mais. Caravana para Israel 2018. Tudo isso com um pacote com tudo incluso, um preço surpreendente e pagamento super facilitado. Você não pode ficar de fora. Serão um total de 10 dias inesquecíveis. Embarque dia 15 de outubro, retorno dia 24 de outubro. Para maiores informações, ligue 021 2567 7770. Quero adorar, quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Quero adorar, quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Ele morreu na cruz, perdoando os meus pecados, sarou minhas feridas, no seu sangue fui lavado. Nada posso fazer para pagar tudo que fez por mim. Quero dar a minha vida toda para o servir. Quero adorar, quero adorar. Fui chamado por Jesus para adorar. Meu querido amigo, eu sou o Sérgio Lopes e com muita alegria quero te convidar a estar junto comigo e com o pastor Rômulo na Igreja Maranata do Meier, no dia 16 de setembro, domingo, às 10 da manhã. Eu te espero lá, que Deus nos abençoe.
Olá, minha amiga e meu amigo. Eu sou o pastor Patrick Wimmer. Eu auxilio aqui no pastorado da nossa igreja Maranata da Tijuca. E hoje eu estou aqui, eu queria trazer uma palavra que certamente vai abençoar o teu coração. Eu digo certamente porque a palavra não é minha, mas é a palavra do nosso Deus, do Senhor. E eu queria compartilhar com você hoje, em cima de um salmo muito conhecido, que é o salmo de número 23, que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Queria falar com vocês hoje sobre 5 promessas que eu encontro, são 5 de muitas na verdade, mas as 5 principais promessas que eu encontro, que nós encontramos nesse salmo tão conhecido e tão precioso, que são promessas para aqueles que são ovelhas do Senhor. Então, se você é ovelha do Senhor, ouça e assista atentamente, porque essas são promessas para você, minha querida e meu querido. E se você ainda não é a ovelha do Senhor, você vai ter uma oportunidade daqui a pouquinho de entregar a sua vida a Ele e ter todas essas promessas se cumprindo na sua vida. A primeira dessas promessas se encontra no versículo 2, quando o salmista escreve, depois de dizer que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele escreve que o pastor leva as ovelhas a águas tranquilas e faz descansar, ter acesso a um pasto verdejante. Então, a primeira promessa que eu vejo aqui a se cumprir é que aqueles que são ovelhas do Senhor, mais precisamente ovelhas de Jesus, porque o próprio Jesus disse em João, que no Evangelho de João, que ele é o bom pastor e que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, a primeira promessa que eu vejo aqui é que quem é ovelha de Jesus, quem ama o Senhor Jesus, quem segue o Senhor Jesus, quem se permite ser pastoreado pelo Senhor Jesus, nunca faltará provisão na sua vida, na vida de quem é a ovelha do Senhor. As ovelhas não sabem muito bem discernir um pasto bom de um pasto ruim, mas o Senhor leva as suas ovelhas a pastos verdejantes, a mananciais, a rios com águas frescas que saciam a sede. Então, se você é ovelha de Jesus, está me assistindo, ou você que está assistindo pela primeira vez e nunca tomou uma decisão de seguir ao Senhor Jesus, saiba que se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, sempre haverá provisão na sua vida. Provisão espiritual, provisão para a sua alma, que vai fazer cessar e secar toda a mágoa, todo rancor, toda a frieza espiritual e emocional. O Senhor vai trazer provisão à sua vida. A segunda promessa que eu encontro nesse texto do Salmo 23 é que, além de não faltar provisão na vida das ovelhas do bom pastor, o terceiro versículo diz que esse pastor guiará suas ovelhas pelas veredas da justiça. Então, se você é ovelha de Jesus, se você ama o Senhor Jesus, você pode saber que ter certeza que além de provisão, nunca vai te faltar direção no meio das suas lutas, no meio das suas dificuldades. Então, você que está me assistindo, se porventura agora você está passando por uma situação difícil, que você não sabe que atitude tomar ou que caminho seguir, saiba, como eu já citei aqui, ele diz, eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. E tem mais, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, porque certamente não vai lhe faltar direção no meio das tuas lutas e dificuldades. Por falar em lutas e dificuldades, a terceira promessa que o pastor nos orienta e nos afirma que nós, como ovelha, teremos do bom pastor Jesus, é que nós passaríamos e passaremos por dificuldades. No versículo 4 ele diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós como cristãos, nós como cidadãos de bem, nós passamos por lutas, passamos por desafios, por dificuldades, mas se você ama o Senhor Jesus, como eu já disse aqui algumas vezes, se você decidiu segui-lo, você pode ter uma convicção no seu coração. Aliás, a terceira convicção de hoje. A primeira é que Ele vai prover na sua vida, a segunda é que Ele vai direcionar os teus caminhos, e a terceira, que ainda que você passe por qualquer tipo de dificuldade, Ele sempre vai prover na sua vida e vai trazer, além de direção, a sua presença sempre com você, e além disso, vai te capacitar a passar pelas lutas, pelas dificuldades. O Senhor nunca vai te abandonar. Que promessa maravilhosa, hein, queridos? A quarta e penúltima promessa
está no penúltimo versículo, no versículo 5, que diz que o pastor derrama óleo sobre a cabeça da ovelha. Isso tem vários significados, na verdade, que a gente poderia ter com mais tempo falar sobre eles, mas eu queria destacar um, que se você anda com o Senhor Jesus, se você o ama, se você é ovelha do bom pastor, tenha também a certeza e a convicção, você que me assiste, que talvez eu não conheça ou certamente nunca te verei, mas saiba que o Senhor te vê e Ele derrama o óleo sobre a tua cabeça, Ele te dá unção, Ele derrama unção sobre você, a capacitação e a autoridade sobre toda a obra do inimigo, sobre toda a maldade, sobre toda a maldade desse mundo. Ele nos dá autoridade e unção. Que bênção, né, irmãos? Ter unção sobre o pecado, sobre o inferno, sobre a malignidade desse mundo. Então, creia que se você é ovelha de Jesus, nunca vai faltar o óleo sobre a sua cabeça. E por último, no último versículo, a quinta promessa maravilhosa que nós temos aqui no Salmo de número 23. O texto diz, o salmista escreve que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas e nós viveremos todos os dias na casa do Senhor. Nós, como ovelhas de Jesus, pessoas que amamos ao Senhor, que reconhecemos que Ele é o Senhor, por vezes erramos, não é verdade? Nós falhamos. E quando o salmista escreve isso aqui, porque as ovelhas, elas como animais, né, que são, elas comem durante o dia e à noite parece que elas vão brincar, batem cabeça brincando, e por vezes elas tombam e viram a sua barriga para cima. Só que a ovelha, quando cai de barriga para cima, ela não consegue se virar sozinha. E ela precisa da ajuda do bom pastor para se virar. Talvez você que me assista, como eu muitas vezes, nós cometemos erros, nós caímos, nós brincamos aonde não deveríamos brincar, nós vamos para lugares que não deveríamos ir, fazemos o que não deveria fazer, a gente erra, a gente é falho, nós somos todos seres humanos. Mas saiba nesse dia que você me assiste agora, que se você, mesmo de barriga para cima como essa ovelha, numa situação que você vive, que você entrou, sabe que entrou e tem culpa, tem erro, mas não sabe como sair, saiba que se você clamar ao bom pastor nesse dia, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai ouvir o seu clamor e vai te virar, vai te restaurar, vai começar uma nova caminhada com você e as coisas velhas vão ficar para trás. O nosso Senhor, o nosso bom pastor, é o pastor que dá a vida por você, por mim, e Ele restaura a nossa vida. Portanto, amados queridos que nos assistem nesse dia, lembre-se que se você decidir ser ovelha do bom pastor, nunca faltará na sua vida provisão, nunca faltará direção, nunca faltará a presença e a proteção do Senhor na sua vida, nunca faltará capacitação e unção do Senhor, e por fim, nunca faltará a restauração do Senhor. Jesus é um Deus maravilhoso, o Deus da segunda chance e que pode nesse dia, nessa manhã, te abençoar e restaurar a sua vida, se tão somente você decidir ser ovelha do bom pastor. Gostaria muito, querido, de orar com você agora, mas eu queria que você soubesse, eu queria repetir, sem ser chato, mas querendo enfatizar, que a maior escolha da sua vida é ser ovelha do bom pastor. Eu quero terminar dizendo, entrega o teu caminho ao bom pastor, confia nele, e o mais Ele vai fazer pela sua vida. Vamos orar, queridos? Senhor, muito obrigado por essas promessas maravilhosas da Tua palavra. Muito obrigado porque um dia o Senhor morreu por nós e nos comprou com preço de sangue, para que fôssemos e sejamos ovelhas de um maravilhoso bom pastor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor cuide de cada um que está nos assistindo agora, que está nesse momento, quem sabe, entregando a sua vida ao Teu pastoreio, Senhor. Que o Senhor os abençoe e que nunca falte sobre eles, nunca falte sobre cada um daqueles que estão nos assistindo, a provisão diária, a proteção, a direção, a unção e sempre a restauração, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que restaura as nossas vidas. Você vai estar vendo agora, passando na parte inferior do seu televisor, alguns telefones, alguns números. Se você desejar e precisar, ligue para nós. Vai ter uma pessoa especial
aguardando o seu telefonema para abençoar a sua vida com uma oração, ouvir você com carinho, tá bom? E além disso, se você puder e desejar, procure um de nossos endereços, procure nossa igreja, e você certamente vai ser recebido com muito amor e muito carinho, tá bom? Eu sou o pastor Patrick Wimmer, que mais uma vez Deus abençoe a sua vida.